Qual a sua forma de ser produtivo? Hoje vamos conversar sobre isto. Primeira coisa que eu quero falar, vou gravar de chapéu mesmo, fica aí. Primeira coisa, o que é ser produtivo? Primeiro, que essa ideia precisa estar muito clara na sua cabeça. Porque se a gente não sabe o que é ser produtivo, né? Nós não sabemos se estamos sendo ou não. Então, a sua ideia de produtividade, qual que é? O que é ser produtivo para você? Para o que você quer? E não olhando para as outras pessoas. Eu já falei isso aqui e repito que produtividade, rotina, precisa ser analisada caso a caso. Algumas coisas elas são base fundamental que serve para todas as pessoas. Senão, eu não poderia nem gravar vídeos e nem poderia ajudar vocês de alguma forma falando algo. Porém, caso a caso, ela precisa ser analisada todos os dias, todos os momentos, porque as pessoas têm vidas e rotinas diferentes, ok? Por mais que algumas coisas pareçam iguais. Então, o que é ser produtivo para você? É produtivo, produtiva, né? É ir para academia, é ganhar dinheiro, é conseguir fazer as coisas sei lá, no tempo que você determinou, é, enfim, é fazer tudo que você planejou no dia. Qual é o seu ápice de produtividade? Qual é a sua produtividade perfeita, né? Então, reflita sobre isso. Não quero dar muitas respostas aqui, mas isso eu acho que é algo fundamental de se pensar, né? O que é produtividade para mim, né? Eu acho, e na minha concepção, o que eu penso que produtividade é fazer as coisas certas que me levam aos caminhos certos da melhor forma que eu consigo e mais rápida, né, obviamente, porém sempre focando mais na qualidade que eu consigo executar do que na velocidade. Para mim a direção importa mais do que a velocidade e cada dia mais eu tenho pensado e visto que é realmente assim que funciona, pelo menos para mim. Estar no caminho certo, pelo menos fazendo pelo menos um pouco todos os dias na direção certa é muito mais importante do que uma velocidade muito absurda em uma coisa que esteja errada, tá? Então, você pode até testar algumas coisas de forma rápida para descobrir o caminho certo. Entenderam o que eu tô falando? Então, geralmente é assim mesmo. Só que focar e pensar na direção é mais importante. E isso já faz um link que é o tema central do nosso vídeo de hoje, de qual a sua forma de ser produtivo. Eu vou falar aqui como eu sou produtivo, mais ou menos, assim, pela minha experiência e pelas coisas que eu gosto. Eu sempre gosto de ter horários praticamente fixos para fazer sempre a mesma coisa nesse mesmo horário, porém com algumas restrições ou com muitas restrições. Vou exemplificar. Se eu vou estar estudando, pego meu horário de estudo ali das 8h30 às 9h30. Se eu vou estar estudando nesse horário, eu gosto de ter esse horário para estudar, ok? Só que agora o que eu vou estudar? Eu gosto de ter uma certa liberdade, então se você for ver, eu tenho vários livros aqui, tem mais ainda. No momento estou estudando latim, igual eu já falei para vocês, prioritariamente, né, latim. Então, eu vou restringir, eu gosto de ter aquele horário para eu fazer o que eu quero fazer, porém restrito com algumas opções. Então, eu tenho um planejamento de agora eu vou estudar latim. Porém, se eu não tiver muito afim, o que é raro de acontecer, porque eu estou gostando bastante, eu vou ler algum outro livro. Então, eu tenho uma opção assim para fazer dentro desse horário. Agora vamos pegar um exemplo um pouco mais amplo. Dieta. Se eu quiser seguir a dieta, e a vez que eu segui a dieta mais firme na minha vida, que foi em 2022, alguma coisa, 2023, não sei. O que eu fazia? Eu comia exatamente a mesma coisa todos os dias, praticamente. Então eu limitei e comia arroz, batata, azeite,
filé de sassami e ovo. Era basicamente isso que eu comia. Bom ou não? Enfim, não sei. Fiquei com um shape maneiro. Só que eu só consigo não, mas é muito mais fácil pra mim quando eu tenho essa restrição e eu consigo falar não para todas as outras coisas. Existe um vídeo no YouTube, nossa, posso até fazer um vídeo sobre o vídeo, que fala que 100% é mais fácil do que 98%. Então, quando você tem 100% de certeza em algumas coisas, 100% assim de restrição, é mais fácil do que 98%. Um exemplo que ele até dá lá no vídeo que eu tô falando é assim, se você parar de comer açúcar pro resto da sua vida, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Ele só deu esse exemplo. Se você parar de comer açúcar pro resto da sua vida e falar assim, eu nunca mais como em nenhuma possibilidade, é muito mais fácil do que você falar assim, ó, eu não vou comer açúcar de segunda a sábado, no domingo eu posso comer uma colher, sei lá, um doce. Então é muito mais fácil, ele diz, restringir 100% do que esses 98%, tá? Que deixar um pouquinho ainda de margem de erro. Enfim, essa é a forma que eu sou produtivo. Existem pessoas que precisam ou parecem precisar de uma liberdade maior. Então, talvez a técnica do time blocking, igual eu faço ali, de 8h30 a 9h30 estudar, só que sem restrição nenhuma, é boa para essa pessoa, né? Eu funciono dessa forma, da forma que eu disse. Existem pessoas que precisam ter tudo metrificado. Então, eu já fiz esse teste e eu metrificava tudo da minha vida. Então, eu metrificava todos os meus treinos, tipo assim, eu sabia exatamente quanto eu levantei de carga naquela série, nas repetições. Na repetição não, né? Mas na primeira série eu sabia o tanto que eu fiz de peso, de tal exercício, de tal dia. Eu já metrifiquei tudo dessa forma. É legal? Às vezes é até maneiro, só que é um pouco cansativo também. Eu acho que não tem essa necessidade toda, né? Se não é o se não é o seu foco. Porém, algumas coisas ainda eu metrifico, que eu acho interessante. Já mostrei para vocês o meu controle de rotina, tá bom? Essa parte aqui, ó. Eu vou contando as coisas que eu fiz e que eu não fiz. O que eu estou metrificando, que são os meus processos hoje, coisas que eu gosto de ver se eu estou assíduo, se eu estou firme fazendo ou não. Primeira coisa, missa. Segunda coisa, ler e rezar com o evangelho do dia, que é a Bíblia. O treino, né? Treino de Functional Patterns. E daí depois estudo, depois o trabalho, que é gravar vídeo ou fazer coisas relacionadas ao YouTube. Depois rezar o terço, depois o jiu-jitsu e depois o exame de consciência à noite. Tá? Eu já tive outros momentos em que eu colocava mais coisas, tinha 15 coisas aqui. Porém, hoje eu só controlo essas, controlo simplesmente se eu fiz e me dediquei um pouco àquilo e não tem uma métrica assim absurda, né? Então eu não vou. No jiu-jitsu eu poderia ter ali quantos treinos eu fiz, quantas finalizações eu consegui chegar, quantas lutas eu venci, enfim, coisas do tipo. Nos estudos também poderia ter alguma forma de metrificar quanto tempo eu estudei, entende? Existem pessoas que são desse jeito, que precisam dessas métricas e fazem assim um negócio absurdo. Outras são mais relaxadas e têm uma boa ideia e controlam a rotina simplesmente com a cabeça mesmo, né? São boas em fazer planos. Eu sempre gosto de fazer um plano maior e ir definindo os processos dentro dele. Porém, o intuito desse vídeo é exemplificar e falar algumas formas de como você pode ser mais produtivo, de como você pode alinhar a sua rotina com a sua vida, né, para ser mais produtivo, né? Então é definindo primeiro como seria a sua produtividade ideal. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica, precisa ser produtivo, precisa ser produtivo, mas o que é ser produtivo para você? Qual a sua produtividade ideal? Se você fosse extremamente perfeito em um dia da semana, como que seria a sua produtividade nesse dia? Reflita, porque isso pode ser uma métrica para você, pode ser uma forma de entender. Pô, talvez se esse é o perfeito,
será que eu consigo fazer? Será que eu consigo... isso é cabível dentro do meu dia, dentro das minhas 24 horas? É possível fisicamente mesmo fazer isso tudo que eu estou querendo? Porque às vezes você tem uma ideia de produtividade que não é possível de ser feita. E daí é óbvio que não vai dar para fazer. Então entender essa forma que você dialoga com a sua rotina e com a produtividade, eu acho que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de tudo, para que você consiga ter uma rotina que seja de fato eficiente, eficaz e que te dê resultados, mas que não seja aquela maluquice focada só em produtividade, aquela pessoa que vai no banheiro ouvindo podcast. Eu já fiz isso. Era assim, tipo, a cada minuto eu precisava estar fazendo alguma coisa produtiva, o que é uma insanidade total. E se você tenta fazer isso, eu já te adianto, vai dar merda. Eu já fiz isso por algum tempo e é muito foda, é muito ruim. Vai dar cagada, com certeza. Se você quiser continuar, você continua, mas vai dar cagada. Nós precisamos de respiros, nós precisamos de tempo, nós precisamos conseguir pensar sobre a nossa vida em momentos de ócio, em momentos tranquilos, em momentos em que a gente pode pensar sobre nada, né? Isso seria a meditação. Mas enfim, o que eu quero dizer pense o que é ser produtivo, se isso é fisicamente possível, se dá para ser e qual a sua forma de ser produtivo. Se você quiser a minha ajuda para isso, aqui na descrição, agora você tem a oportunidade de trocar uma ideia comigo para ver se eu consigo te ajudar e se eu consigo te acompanhar na sua rotina. E então você pode preencher o formulário aí, é bem rápido. Só clicar aí, você vai ver, tem todas as instruções. Fechou? Se inscreva no canal e até amanhã. Grande abraço, valeu, falou, tchau.